Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. Que a espiritualidade amiga, os nossos anjos guardiães, possam nos auxiliar sempre em todas as nossas atividades, para que nós possamos continuar buscando esse progresso no reino de Deus que tanto almejamos. Tem o Livro dos Espíritos, na questão 459, consta a informação que os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginamos. Então resulta daí a importância de se compreender adequadamente o assunto, sabendo quem são os espíritos, como agem e como estabelecer com eles uma relação elevada. Nós iremos, nesta noite, tecer alguns comentários a respeito da obsessão. Alguns comentários. Tema é extenso, para um estudo aprofundado requer bastante tempo, mas vamos tentar colocar alguns comentários, até a título de provocação, para que aqueles que tenham interesse aprofundem no assunto, que é de interesse de todos nós. E, ao mesmo tempo, desmistificar a questão da obsessão. Obsessão não é destruição, não é terror, não faz medo a ninguém. É um relacionamento que existe entre encarnados e desencarnados, para que nós possamos reajustar o nosso comportamento e a nossa evolução. É um aprendizado. Então é necessário esse processo obsessivo no nosso estado evolutivo de hoje. Não é um mal, não é uma desgraça. Aí vão colocar um tempo obsessão, faz lá um cartaz, coloca uma pessoa, e aí aquelas mãos horríveis pressionam, dá para correr só com o cartaz. Mas não tem nada disso, gente. Vamos encarar esse tema com alegria, com prazer e com disposição, porque compreendendo melhor como se dá esse processo, nós vamos levar o nosso barco e atravessarmos as tempestades do caminho. Não é um mal. Para mim é um bem, é uma necessidade que eu tenho no momento, essa troca de experiências entre espíritos imperfeitos que nós somos. Então nada de terror, nada de amedrontar ninguém. Está passando por um processo obsessivo? Está. Vamos cuidar, tentar fazer alguma coisa para que a pessoa se melhore de alguma forma. E por falar em processo obsessivo, nós vamos a uma passagem do Novo Testamento que está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 5. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. É o trecho que está lá no Novo Testamento em Marcos, está também em Mateus e em Lucas, né? Intitulado O Possesso de Genezaré. O Possesso de Genezaré. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerasenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Era Jesus que ia com os seus seguidores. Ele vai ao encontro de Jesus, o endemoniado, o processo. Não podiam matá-lo nem com cadeia,
mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre dia e noite andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. Que quadro! Processo de Jesus. Ele grita em alta voz. Quem grita não é obsediado, são os obsessores. E vamos dizer o quê? Que queres de mim? Jesus, Filho do Altíssimo, que queres de mim? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, deixe que nós possamos continuar com esse processo obsessivo. É que Jesus lhe dizia, quando ele assim se pronunciou, Jesus já conversava com eles pelo pensamento. É que Jesus lhe dizia: espírito imundo, sai deste homem. Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião, porque somos muitos. Nós observamos nesse processo, estudando a luz da doutrina espírita, um caso de desobsessão. Jesus realiza uma desobsessão. Puro, simples assim. Então, nós observamos que o processo obsessivo, ele já vem desde os primórdios da humanidade, se desenvolvendo ao longo do tempo. As revelações novas nos trazem ferramentas para que nós possamos combater esse processo. É o bom combate. E o que seria um dos conceitos de obsessão? A luz da doutrina espírita. Agora a luz da doutrina espírita. Diz o professor Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão, e nós recomendamos o estudo para aqueles que tiverem interesse, é claro, evidente. Não uma leitura, um estudo bem detalhado desse capítulo 23 da obsessão. Então lá nós vamos ter que a obsessão, na visão espírita, ela é uma enfermidade psíquica. Caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar a razão e a vontade. O processo lá com Jesus já estava no último processo. Subjugação ou possessão? Possessão. Diz também o professor Leonês que há o domínio de alguns espíritos, que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. E um fato bem interessante, essa questão do processo obsessivo, ela é praticada unicamente pelos espíritos inferiores. Os bons espíritos não obsidiam ninguém, orientam, sugerem. A questão do processo obsessivo e da dominação ainda faz parte dos espíritos inferiores. Por quê? Eles procuram dominar, pois os bons espíritos não impõem nenhum constrangimento. Então vejamos, esse é um dos conceitos do que seja obsessão à luz da doutrina espírita. Vamos agora ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, pouco lido, pouco estudado, é o capítulo que tem a coletânea de preces. Chega no 27 se para, estudando o Evangelho. A importância de estudar o capítulo 28, onde Kardec coloca várias preces
para várias situações e faz o preâmbulo antes da prece. É uma orientação para a gente. Então, lá no Evangelho, no capítulo 28, Kardec define a obsessão como uma influência contínua, sem tréguas, ou seja, ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Na mesma obra, o codificador ele vai deixar evidente que a obsessão consiste numa perturbação do relacionamento interpessoal entre o encarnado e o desencarnado. Ao afirmar que ela exprime quase sempre, não é em todos os casos, a vingança exercida por um espírito e que com frequência tem sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele, obsessor, em precedente existência. Não são todos os casos, quase sempre. Nem todo processo obsessivo vai decorrer de relacionamentos anteriores. Não é bem assim. Então, voltando ao Livro dos Médiuns, ao capítulo 23 da obsessão, o professor Allan Kardec vai colocar algumas causas que podem nos levar ao processo obsessivo, algumas causas da obsessão. Ele vai dizer que elas variam de acordo com o caráter do espírito. As causas do processo obsessivo variam de acordo com o caráter do espírito, tanto obsessor como obsidiado. Diz ele que às vezes é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em existências anteriores. Então não é só no anterior, nesta vida também. Bom, esse é um dos casos. Vim cobrar vingança, vim fazer justiça, né? Ao modo do espírito infeliz que está naquela situação. Mas, muitas vezes, é o simples desejo de fazer o mal. Tem nada a ver com relação anterior, nem que eu prejudiquei o outro. É o prazer de fazer o mal. Pelo simples prazer de fazer o mal. Como o espírito sofre, quer fazer que os outros também sofram, independente de compromisso anterior ou não. Então vejamos, encontra uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los, e a impaciência que a vítima demonstra o exacerba ainda mais, porque é esse o objetivo que o obsessor tem em vista: descontrole emocional, enquanto a paciência acaba por alcançá-lo. Vejamos o quanto isso é fundamental nessas causas fortuitas. Nós vamos agora ao Livro dos Espíritos, lá na questão 465, A e B. Quando ele fala nessa questão, vem simplesmente que quer fazer sofrer. Não tem nada de acerto de contas, é porque quer fazer sofrer. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 465, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Então não tem nada de acerto de contas. Estão sofrendo e se sentem bem fazendo mal, embora sofram também, e procuram aqueles invigilantes e lá vão atuar. 465A. Isso diminui o seu sofrimento? Quer dizer, eles me fazem sofrer por prazer, porque sofrem, querem que eu sofra também. Mas agindo assim, eles diminuem o sofrimento deles? Não. Muito pelo contrário, já vão agravar mais ainda. Fazem-no por inveja, ao verem seres mais felizes. Então, quanto importante para nós é a vigilância e a oração
em todos os momentos dessa nossa existência. Mas Kardec vai mais adiante da bem. Mas qual a natureza do sofrimento que querem que os outros experimentem? Que natureza é essa? Aí os Espíritos vão dizer a Kardec: os que resultam dos seres de ordem inferior, afastados de Deus. Só esses agem assim. Por isso se dizer que a obsessão é uma questão que parte de espíritos inferiores. Bom, ainda no livro dos Médiuns, no capítulo 23, só para termos uma ideia das causas, de algumas causas do processo obsessivo, nós vamos encontrar lá, no item 265, aliás, 245, do capítulo 23, o seguinte: o espírito obsessor diz, relata Kardec, eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não largo. Tem nada a ver com o passado. Tem a ver com a nossa conduta. Tem a ver com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Encontrou, pode manejar, não larga. Então nós sofremos por invigilância. E não como um processo de cobrança, de vingança do passado. Geralmente costuma-se se atribuir quase todos os processos obsessivos a vingança do passado. Ah, não foi porque o auxiliado no passado prejudicou o obsessor. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então nós vamos adiante. Existem alguns graus de obsessão que o Kardec vai colocar lá. Tem o livro dos médiuns. Nós sabemos aquelas obsessões simples, é um processo mais natural, que todos nós sofremos, né? Independente de ser médium ou não ser médium. Está lá, tem um livro dos médiuns, na questão 159, quando Kardec dá um conceito de mediunidade, lá nós temos dois pontos diferentes. Primeiro, ele vai dizer que somos todos mais ou menos médiuns, porque sofremos influências e também influenciamos. Mas na segunda parte desse item do 5.9, ele vai dizer que, porém, usualmente, nem todos são médiuns. Se eu perguntasse aqui, quem da plateia encarnada é médium? Quem da plateia encarnada é médium? Antes de responder a essa pergunta, vocês deveriam me fazer uma outra. Em que sentido você quer saber dessa mediunidade? Porque mais ou menos médiuns, todos nós somos. Se sentimos influências e influenciamos, somos mais ou menos médiuns. O nosso anjo guardião, para manter contato conosco, não é preciso que tenhamos uma mediunidade ostensiva, não, pelo contrário. Agora, se eu perguntasse aqui, bom, quem é médium de psicografia? Quem é médium vidente ou audiente? Aí já requer uma condição orgânica que nem todos possuem. Nem todos possuem. Então, ele vai colocar as três ordens e tem também a possessão, né? Não é? Quando Kardec publicou o livro dos médiuns em 1861, ele classifica esse tema apenas em três variantes: simples, fascinação e subjugação. Ele vai dizer lá na revista, no livro dos médiuns, que não há possessão. Mas se eu for o livro A Gênese, eu vou encontrar no capítulo dos fluidos Kardec dizendo que há possessão sim. E aí como é que fica? Kardec entrou em contradição. Por que pensamos assim? Porque não estudamos
as revistas espíritas. Não estudamos as revistas espíritas. O Livro dos Médiuns data de 1861. A Gênese é de 1868. Quantos casos depois do Livro dos Médiuns Kardec analisou e estudou? E ele vai justificar isso em uma das revistas espíritas, dezembro de 1863. Ele vai dizer: eu errei. Existe possessão, sim, embora não seja permanente, mas temporária, mas existe. Ele tinha estudado, dentre outros casos, durante esses anos, o caso da irmã Júlia. O caso da irmã Júlia. Os processos de Rosine e outros tantos. Então há uma possessão, sim. Temporária, mas há. Esse processo, que se deparou com Jesus, estava totalmente possesso. E já demandava algum tempo. Só não pode ficar definitivamente. Então, por isso, por essa e por outras, a necessidade que nós temos de estudarmos a doutrina espírita. Não só para aqueles que são espíritas, mas para os frequentadores também, para que possam entender quais são as tarefas desenvolvidas na casa espírita. E aqueles que aqui buscam auxílio, qual tipo de auxílio podem receber? Então, nessa subjugação, ela pode ter dois sentidos, moral e corpórea, né? Nesse processo que se deparou com Jesus, havia dois casos: a perturbação moral do espírito que estava encarnado, e a corpórea também. Ele se feria, ele se machucava, ele tinha lesões no corpo físico causadas pelo processo obsessivo. Então nós temos aí algumas causas que nos levam ao processo obsessivo. Não podemos generalizar tudo como um processo de vingança ou de cobrança do passado. Mesmo porque ainda hoje nós continuamos cometendo equívocos que podem nos levar a processos obsessivos, ou podem agravar os nossos processos já existentes. É preciso muito cuidado em tudo isso, para não aterrorizarmos as pessoas que batem a porta da casa espírita sofrendo processos obsessivos, como se isso fosse o fim do mundo e elas estivessem condenadas a queimar definitivamente no fogo do inferno. Não existe isso. Analisemos bem, é um processo de reajuste entre partes que estão em conflito, ou não é? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E quantos adversários hoje na nossa existência que nós temos como desafetos? Nós alimentamos o ódio, o sentimento de vingança, de inveja, hoje entre encarnados. Às vezes podemos reconciliar e não nos reconciliamos. Queremos também vingança, cobrar justiça, ao invés de buscar a prática do bem e da caridade, combater o mal com o bem. Então nós temos aí, agora vamos a alguns meios de combatermos os processos obsessivos, quer eles existam conosco ou não, quer venham a existir. Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para afastar os maus espíritos, está lá no Coletânea de Prece. O que é que eu devo fazer para afastar os maus espíritos? Não é brigar com os maus espíritos. Afastar não é empurrar, é conviver, é ter um relacionamento sadio com eles,
sem se envolver, sem ceder às tentações. Nós convivemos diuturnamente com espíritos de toda a natureza, de toda a categoria, quer queiramos ou não. Então Kardec coloca, para afastar, no bom sentido, os maus espíritos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estais por dentro cheios de rapinas e de impurezas. Quem disse isso? Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, repete-se várias vezes essas palavras, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Quantas imperfeições ainda nós carregamos, e que atraímos esses espíritos infelizes, atraímos os espíritos infelizes. Assim, pelo exterior pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus capítulo 23, versículos 25 a 28. Aí Kardec faz um preâmbulo dessa passagem do evangelista. Vejamos o quanto isso é importante para a gente. Qual é o prefácio que Kardec faz? Antes da prece que ele recomenda, para que nós possamos afastar ou convivermos melhor com esses irmãos infelizes como nós. Não somos puro tal, né? Vejamos o prefácio do Allan Kardec. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. Acaba com essa historinha, expulsa, exorciza, tira para lá, não sai, arreda um pouquinho, volta. Né? Assim, os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo, ele faz uma metáfora bem interessante. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Limpar a alma. O que é limpar a alma? Traduzindo do linguajar espírita, reformista. Vivendo no mundo onde estes pululam, os espíritos inferiores, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Vamos ser tentados sempre. Pode ser bom como for, mas vai sofrer tentação. Por quê? Vivemos num planeta onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. E quem são as criaturas ou os espíritos que aí povoam? Então sempre vamos estar entrando em tentações. Quer dizer, não impede a bondade, a vigilância, a oração, não impedem a tentação. Aí diz Kardec: dão, entretanto, forças para que lhes resistamos. Seremos tentados sempre. A questão é resistir às tentações. É estarmos, de alguma forma, preparados para isso. Preparados moralmente. Isso não se afasta. Não é? Ninguém afasta os espíritos inferiores. E tem uma passagem com essa relação de afastar. Nós vamos ver duas situações um pouco diferentes. Claro que pela evolução espiritual. A de Jesus, diante do processo lá do cemitério. E uma outra passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo
18, item 19, Atos dos Apóstolos, Bíblia, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, intitulado o quê? Os exorcistas judeus. Os exorcistas judeus. Era prática naquela época. Se exorcizar era o conhecimento que eles tinham. Então nada demais até aí. Diz o Atos dos Apóstolos o seguinte: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, Paulo apóstolo, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Aí entram os exorcistas. Alguns judeus exorcistas, que percorriam vários lugares, inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as seguintes palavras. Exorcizavam assim: esconjuro-vos, ó Jesus, a quem Paulo prega. Então se deparavam com um quadro obsessivo, lá no seu último grau, e iam tentar ajudar, é claro, é evidente, eles iam para ajudar. Não estavam mal intencionados, muito pelo contrário. Tudo isso é lição para a gente. Naquela época era o ápice fazer isso. Conseguiam em alguns casos, só que depois voltavam. Né? Então eles usavam esse termo para retirar o espírito obsessor que estava. Se depararam com um caso grave, e o que é que aconteceu? Quem é que fazia isso em Atos dos Apóstolos? Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, que era sumo sacerdote. Os filhos dele praticavam a desobsessão, usando essa regra. Mas, diante do quadro que eles visualizaram da última vez, o que é que aconteceu? O Espírito, quando eles disseram: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aí o Espírito maligno, não maligno, o Espírito inferior, né? Nem maligno nem mal, porque não é mal perpetuamente, é mal, era uma experiência. Então, o Espírito que estava auxiliando disse o seguinte: conheço Jesus. Olha, ele disse que conhecia Jesus, o Espírito inferior, o obsessor. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Olha a questão dela. Por que o possesso não fez essa mesma indagação a Jesus? E o atendeu de imediato. Questão moral, evolução moral e espiritual. É a credencial para mantermos um bom relacionamento com os espíritos infelizes como nós. A questão moral. E mais, o Paulo coloca: nisso, o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa, feridos e com as roupas estraçalhadas. Não dá para rir, porque é um caso grave, mas observe assim. Jesus eu conheço, e Paulo também, mas vocês pensam. Geralmente nas reuniões mediúnicas, aqueles que participam, né, das reuniões mediúnicas. Não é que ninguém tem que ser perfeito, mas o cuidado, a vigilância de que está realmente efetuando um trabalho de progresso, está evoluindo, está se melhorando, está deixando para trás o homem velho, já dá uma sustentação moral para dizer: olha, eu não sou tão assim, mas já estou a caminho, estou lutando. Você está vendo aqui. E esse caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Claro, a diferença. Então, são fatos que nós buscamos na história para que nós possamos, de alguma forma,
observarmos a coerência e a clareza que nos passa a doutrina espírita com relação a todos esses processos e as ferramentas que nós temos para trabalharmos no sentido de nos relacionarmos bem com todos indistintamente. E que o processo obsessivo não é o fim do mundo, não é destruição, não é causa má, é reajuste. Por que Deus permite isso? Para que reajustemos as nossas ações, para que possamos buscar na prática do bem a nossa maior ferramenta. Então, quando Kardec se refere a espírito mau, a espírito imundo, é bom frisar que o professor Leonês, ele explica isso. Você tem que observar o contexto. Quando ele coloca que é mau ou que é imundo, o contexto do assunto que está sendo tratado. Porque ele vai dizer, em O Livro dos Espíritos, na resposta da questão 851, na resposta da questão 851, ele vai dizer, um espírito mau, vírgula, isto é, inferior. Não é mal, porque é mal, vai ser mal. Na questão 885, que trata sobre a fatalidade, Kardec vai colocar, na resposta dessa questão, depois podem consultar. Vindo em seguida o mau espírito, entre aspas, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Mau espírito, subentendendo o mal que ainda existe nele. Porque o espírito mau de hoje será o espírito bom do amanhã. Não um amanhã de 24 horas, é claro e evidente. Todos fomos criados simples e ignorantes para buscarmos o progresso. Alguns buscam a porta larga e se tornam infelizes e inferiores. Outros buscam a porta reta e seguem em busca do seu progresso. E tem mais outras obras onde ele vai colocar essa questão com relação ao espírito humano. O meio de combatê-los, nós temos vários meios, e a doutrina nos mostra isso de forma bem direta. Ainda na questão 466, tratando-se do processo obsessivo, Kardec faz uma outra pergunta bem interessante aos espíritos superiores. Vejamos que pergunta. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Olha só, que pergunta. Por que Deus permite isso? Ah, meu Deus, né? Quase sempre, nas nossas andanças, nessa existência atual. Ah, meu Deus, por que isso comigo? Por que isso comigo? Eu não mereço isso. Então a pergunta ele formulou lá em 1857. Por que Deus permite? Aí os espíritos fazem uma resposta à altura, é claro. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Não é mal. Eles nos dão a oportunidade de provarmos o nosso equilíbrio, a nossa fé raciocinada, enfim. E prosseguem os espíritos superiores. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Provas, não são expiações. Porque nem toda obsessão é cobrança. Passa pelas provas. Seremos sempre tentados. Mas devemos resistir às tentações. E aí vamos provar a nossa fé, o nosso equilíbrio, a nossa serenidade. Nossa missão, dizem os espíritos superiores, é colocar-te no bom caminho. E quanto mais influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal.
pois os espíritos inferiores